Abra comigo a sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo número 11, versículos 5, 6 e 7. Naquele momento, Saul estava trazendo gado do campo e perguntou: "O que há com o povo? Por que estão chorando?" Então lhe contaram o que os homens de Jabes tinham dito. Quando Saul ouviu isso, o Espírito de Deus apoderou-se dele e ele ficou furioso. Versículo 7. Apanhou 2 bois, cortou-os em pedaços e por meio dos mensageiros enviou os pedaços a todo Israel, proclamando: "Isto é o que acontecerá aos bois de quem não seguir Saul e Samuel." Então o temor do Senhor caiu sobre o povo e eles vieram unânimes. Essa noite, irmãos, eu quero continuar meditando no título Jeová, o Deus que determina as grandes obras. Então essa é a parte 2. Semana que vem nós veremos a parte 3, no outro domingo a parte 4. Meditaremos nesse texto, nesse assunto, nesse título, durante alguns domingos. Jeová, o Deus que determina as grandes obras. Nos últimos domingos nós estamos analisando o capítulo 11 do livro de 1 Samuel. Neste capítulo, o narrador apresenta um novo personagem chamado Naás, um amonita, e sua ameaça contra os habitantes da cidade de Jabes-Gileade. Somos informados também que os líderes de Jabes recebem autorização de Naás para enviar os seus mensageiros às cidades vizinhas durante 7 dias para verem se conseguem ajuda. Os mensageiros então chegam à cidade de Gibeá, terra do novo rei, e contaram ao povo a sua situação. O povo, ao ouvir a notícia, chora copiosamente. Nesse primeiro momento, Saul não está na cidade, mas cuidando do seu rebanho. Ao chegar na cidade e ver a comoção popular, Saul é informado do que está ocorrendo. Ao ouvir a notícia, o Espírito do Senhor se apossa novamente de Saul, e esse homem é tomado de uma ira justa, uma ira santa, uma fúria justa. Semana passada, nós afirmamos que o versículo 6 é um marco divisor na vida de Saul e da nação de Israel. Como vimos, Saul e o povo estavam na zona de conforto. E Deus precisou agir, levando-os à zona de expulsão. Porém, nós não podemos esquecer que o nosso Deus nunca faz a sua obra de forma incompleta. Deus levou Saul e o povo à zona de expulsão, mas também os impulsionou para grandes obras ou para uma grande obra. Sobre essas grandes obras que o Senhor nos impulsiona a fazer, nós aprendemos 3 lições semana passada. A primeira lição foi que grandes obras nem sempre estão associadas a uma espiritualidade santa. Grandes obras nem sempre estão associadas a uma espiritualidade santa. Por várias vezes, uma obra especial e grandiosa do Espírito é realizada através de um homem, de uma mulher, que não possui nenhuma espiritualidade, ou que também não possui nenhum dom especial, meramente por ser vontade de Deus. E esse é o caso de Saul. Nós aprendemos também que grandes obras espirituais, as verdadeiras obras espirituais, sempre estão ligadas a uma ação do Espírito. Como nós vimos, Saul precisou ser novamente visitado pelo Espírito
para que ele agisse conforme se esperava dele. Ele era o rei que deveria estar organizando o reino, mas estava cuidando do rebanho. Ele havia voltado à sua antiga vida. O Espírito de Deus então precisou impulsionar a Saul para que ele liderasse a Israel e para que ele libertasse o povo de Jabes de Gileade. Mas há uma terceira lição. Grandes obras sempre começam ao ouvirmos a voz do Espírito. Foi pelo ouvir que Saul ficou informado da situação, e a partir disso a história prossegue, sendo ele novamente apossado pelo Espírito e tomado por fúria santa. Nessa noite, eu quero continuar meditando com os irmãos sobre as grandes obras que o Senhor nos impulsiona a realizar, analisando algumas características dessa ação de Deus. Tomem nota disso. Lembrem-se, porém, que o que define o tamanho da obra não somos nós, ou a percepção das pessoas. O que define o tamanho da obra é aquele que ordenou a obra. Porque muitas vezes as pessoas olham para aquilo que nós estamos fazendo e elas julgam ser pequeno. Mas nenhuma ordem dada por Deus pode ser considerada pequena, porque toda obra que o Senhor ordena é grande, pois parte de um Deus grande. Portanto, como eu falei semana passada, casar é uma grande obra. Ser dona de casa é uma grande obra. Fazer concurso é uma grande obra. Realizar um mestrado é uma grande obra. Tocar na igreja é uma grande obra. Mas abrir a porta do templo também é uma grande obra. Porque tudo isso é ordenado por um Deus grande. A primeira característica que eu quero ressaltar nessa noite sobre as grandes obras que Deus nos impulsiona é a seguinte: grandes obras, com frequência, chegam até nós de forma inesperada. Grandes obras, com frequência, chegam até nós de forma inesperada. O versículo 5 diz: naquele momento, Saul estava trazendo o gado do campo e perguntou: o que há com o povo? Por que estão chorando? Então lhe contaram que os homens de Jabes tinham dito. Embora o versículo 5 aponte para essa realidade, nós podemos perceber em outras partes do livro de Samuel que com frequência grandes obras chegam de forma inesperada. O próprio profeta teve um momento inesperado com Deus enquanto dormia no santuário de Deus. E foi a partir dali que ele foi impulsionado a uma grande obra. Saul mesmo, antes desse episódio que estamos analisando, foi impulsionado a grandes obras de forma inesperada. Eu acredito que você lembre que Saul saiu para procurar as jumentas que haviam se perdido e voltou com a promessa de ser líder e rei de Israel. Perceba quão inesperado é isso. Ele sai para buscar jumentas, ele volta como rei. Ele sai para fazer um favor para o seu pai, ele volta como líder do seu pai. Não temos como negar que é uma forma inesperada de receber tamanha responsabilidade. Sair para buscar jumentos e voltar como líder de Israel. Aliás, no capítulo 10, temos outras situações inesperadas, como, por exemplo, Saul profetizar sem ser profeta. E ser achado escondido entre as bagagens. Situações inesperadas. Mas é nesse capítulo 11 que essas formas inesperadas tomam um tom mais intenso. Lembre-se que Saul, antes desse capítulo, já foi anunciado como rei. Recorde-se que guerreiros o acompanharam, todavia,
Aparentemente, Saul está de volta à sua antiga vida, cuidando do seu rebanho, em vez de liderar Israel. Ora, não foi para isso que Deus o escolheu. Não foi para isso que Deus o colocou como rei. De maneira nenhuma, é isso que o povo esperava dele, daquele que havia sido designado por Deus. O povo queria um rei, o povo não queria um vaqueiro. Então, mais uma vez, de forma inesperada, Deus impulsiona a Saul. Parece que Deus está bradando: você não vai agir? Você não vai se envolver naquilo que eu determinei? Até quando você vai ficar procrastinando? Até quando vai faltar em você a intensidade necessária para a execução da obra que eu coloquei nas suas mãos? Até quando? Até quando você não vai colocar a mão na massa? Da mesma forma ocorre com nossas vidas. Grandes obras chegam até nós de forma tão inesperada. E talvez seja por causa disso, que quando elas chegam, nós nunca nos sentimos preparados. Porque essas grandes obras são como um soco que nos pega de guarda baixa e despreparados, desprevenidos. Deixe-me dar um exemplo, e eu quero usar o exemplo aqui de Carlos e Carol. 7 meses atrás, eles estavam solteiros e despreocupados. No próximo mês, eles já têm conta de luz, água, internet, cartão de crédito, parcela do apartamento, parcela do condomínio e supermercado para fazer. 7 meses atrás, nenhuma dessas preocupações. E essa grande obra chegou de forma inesperada. Carlos já pensava na possibilidade de Deus o ter chamado para a grande obra do celibato. Carol já cogitava em ser a tia que benzia tormenta, a tia Carol. Mas olha o que Deus faz na vida do crente. De repente, casados. Que grande obra! Que obra magnífica! Uma família se formando, e digo uma família porque ainda são um casal. Quando vierem os filhos, então serão uma família. São um casal. E por que casar é uma grande obra? Alguém pode estar se perguntando. A resposta é muito simples. Pois é uma possibilidade de mostrarmos ao mundo o Deus a quem nós servimos por meio do nosso relacionamento. O nosso relacionamento deve mostrar para o mundo o Deus que nós servimos. O nosso ser marido deve mostrar para o mundo o Deus que nós servimos. É como se nós estivéssemos declarando para o mundo: Deus cuida da sua igreja como eu cuido da minha esposa. E que vergonha, irmãos, é quando nós encontramos maridos crentes que não cuidam da sua esposa, porque as pessoas acabam olhando para esses maridos e perguntando: será que Deus cuida da sua igreja? É uma possibilidade de nós glorificarmos a Deus. O nosso casamento é uma possibilidade de glorificarmos o Senhor. Atenda bem para isso. Samuel recebeu uma grande obra de forma inesperada. Saul recebeu uma grande obra de forma inesperada. Carlos e Carol receberam uma grande obra de forma inesperada. E da mesma forma, em nossas vidas, grandes obras chegam até nós de forma inesperada. Que Deus não precise bradar em alta voz. Que Deus não precise gritar nos nossos ouvidos que Ele tem colocado grandes obras em nossa mão. Que o sussurro de Deus seja suficiente
para ouvirmos e atendermos o que ele está falando. Mas se precisar, irmãos, se nós não ouvirmos, e esteja atento a isso, se nós não ouvirmos, e se for necessário que Deus levante um Naás para nos despertar, ele levantará. A primeira lição que aprendemos nessa noite nos ensina que grandes obras com frequência chegam até nós de forma inesperada. Eu me lembro quando eu ouvi e entendi de fato a vocação. Eu fui para assistir um culto. Eu fui para ouvir um pregador. Saí de lá, pronto para vir para o Ceará, estudar e servir a Deus. É de forma inesperada. Deus não manda aviso. Ele pega a gente de forma inesperada. Mas há uma segunda lição que eu gostaria de aprender com os irmãos nessa noite. Grandes obras exigem sentimentos adequados. Grandes obras exigem sentimentos adequados. O versículo 6 diz: quando Saul ouviu isso, o Espírito de Deus apoderou-se dele, e ele ficou furioso. Em nosso último sermão, nós observamos que a fúria de Saul era santa, porque ela foi produzida por uma ação de Deus, e eu acredito que esse ponto todos nós entendemos. Porém, semana passada, uma pergunta não foi respondida, e eu pretendo fazer isso nessa noite. A pergunta é: será que havia necessidade dessa fúria de Saul? Será que havia necessidade de Saul ficar tão furioso? Será que não havia outro sentimento que ele deveria demonstrar? A resposta é negativa. A fúria era santa. E não apenas isso, era uma fúria santa, justa e necessária. Porque ela geraria uma ação indispensável. Você pode até não concordar com a fúria de Saul, e esse é um direito seu. Mas perceba que em nenhum momento nós encontramos uma crítica ao sentimento de Saul. Não há um relato criticando a fúria de Saul. Não há um relato de Deus condenando Saul por ficar furioso. E não tem como ser de outra maneira, porque foi o Espírito de Deus que produziu a fúria em Saul. Aliás, não há nem crítica a Saul por demonstrar a sua fúria. Porque alguém até poderia criticar a Saul, dizendo o seguinte: olha, ficar furioso tudo bem, mas demonstrar a sua fúria está errado. Ele, como líder, até tinha direito de ficar furioso, mas como líder e como rei, ele tinha que fazer cara de paisagem e não demonstrar a sua fúria. Mas não há nenhuma repreensão a Saul. Aliás, alguns comentaristas insistem em criticar a fúria de Saul. Mas é muito fácil criticar a fúria de Saul sentado atrás de uma mesa e um bom escritório, escrevendo sobre um assunto que não vivencia. Difícil mesmo é ver seus irmãos serem ameaçados e você, como um líder, ter que tomar uma decisão a respeito do assunto. É muito fácil criticar quem está liderando. Difícil é liderar. Muito fácil é criticar as decisões do líder. Difícil é estar no lugar dele para liderar. É muito fácil estar sentado no seu birô e dizer: Saul não deveria ficar furioso, quando você não tem motivo de ficar furioso. O sentimento de Saul não recebe crítica nas Escrituras por ele ter sido na intensidade certa, demonstrado no momento correto e
produzido a ação precisa. Repetindo, o sentimento de Saul não recebe crítica nas Escrituras por ter sido na intensidade certa, demonstrado no momento correto e produzido a ação precisa, a ação certeira. E esse, então, é um bom parâmetro para as nossas emoções. Nós somos seres emocionais. Quando nós nos convertemos a Deus, as emoções não são arrancadas de nós continuamos sendo seres emocionais. Então esse é um bom padrão. A minha emoção está na intensidade certa. Eu tenho demonstrado a minha emoção no momento correto. E essa minha emoção tem produzido uma ação certeira e precisa. Embora esses sejam bons parâmetros para nossas emoções, eles são difíceis de serem vivenciados, porque nós somos a geração que mais tem problema com as emoções. Essa semana eu vi um vídeo onde a pessoa afirmava que a geração de ferro, que é a geração dos nossos pais, está morrendo. E a geração de cristal, a geração dos filhos, está assumindo. O texto dizia assim, o vídeo dizia o seguinte: a geração de ferro foi obrigada a engolir o choro e produzir um mundo onde a geração de cristal pudesse estudar e acreditar no mundo melhor. A geração de ferro teve que ser forte o suficiente para trabalhar, cuidar da casa, cuidar do relacionamento e ainda dar condições necessárias para os seus filhos se formarem, se graduarem e, por fim, lotarem os consultórios psicológicos com crises que só existem na cabeça deles e receberem tratamentos que só funcionam nos livros que os psicólogos escrevem. A geração de ferro, que hoje está na casa dos 65 anos, está morrendo. Aproveite teu pai, aproveite tua mãe. Eles estão morrendo. Isso é duro ouvir, mas é a realidade. As pessoas morrem. E depois, não adianta, depois que morre, não adianta ficar, ai, porque eu amava. Ai, meu Deus. Aproveite quando eles estão vivos. Saia com seus pais. Deixa ele contar para você a mesma história, porque os pais contam a mesma história 5, 6, 7, 8 vezes a mesma história, e você já sabe a mesma história, mas sente e ouça a história, porque um dia eles se vão, e você terá saudade de ter a oportunidade de ouvir as histórias. Faz quanto tempo? Quanto tempo que você não pega um Uber, fala, pai, mãe, eu vou pagar a conta. Onde vocês querem ir? Eu quero estar com vocês. Porque quando eles estão no caixão, não adianta mais. E me desculpe, irmãos. E me desculpe quem vai assistir esse vídeo depois. Pensa a raiva que eu tenho de gente que nunca cuidou dos pais, nunca se importou com os pais, e depois, quando eles morrem, fica lá no caixão, me leva junto com você. Dá vontade logo de botar aquele pagodão, né? Me leva junto com você. Me leva. Porque os pais morrem. E essa geração de ferro está morrendo. Essa geração de valor está morrendo. Homens e mulheres que construíram essa realidade estão morrendo. E essa geração de ferro que está morrendo gerou a geração de cristal, que está hoje na casa dos 45 anos. 40, 45 anos. É a geração de cristal. Teto de vidro. E a geração de cristal, que está entre os 40 e 45 anos, gerou a geração do floco de neve, que está entre 15 e 30 anos. É a geração que se derrete por qualquer coisa. É a geração que se derrete por tudo e vive postando, palavras ferem. É a geração que não pode ouvir não, porque fica depressivo.
É a geração birrentinha, que porque não conseguiu tomar Nescauzinho e só tinha Toddy, ficou triste. Porque é Toddy, não é Nescau. Não é a geração que teve que comer farinha com açúcar, porque não tinha outra coisa para comer. Ou comia ou morria de fome. É a geração que fala assim: eu não gosto de frango, eu gosto de nuggets. A geração de ferro comia o que tinha. E eu sei que alguns que estão ouvindo esse sermão e que vão ouvir, estão achando que eu estou exagerando. E até estão discordando de mim. E se isso está acontecendo, provavelmente, ou você é psicólogo e está ganhando dinheiro com essa geração de floco de neve, ou você faz parte da realidade que eu descrevi. Se o sentimento de Saul é um bom parâmetro para os nossos sentimentos, então, quando as reações e sentimentos nos atingirem, quando nós formos colocados frente às grandes obras, nós precisamos perguntar: esses sentimentos que estão me atingindo, estão na medida certa? Eu estou sofrendo na medida certa? Será que eu não estou fazendo tempestade em copo d'água? Será que eu não estou sofrendo mais do que o necessário? Nós devemos perguntar: a intensidade dos sentimentos está correta? Será que dói tanto assim? Nós devemos nos perguntar: eu não estou sofrendo para além do necessário? Será que eu não estou me preocupando mais do que o necessário, mais do que eu preciso? Nós devemos nos perguntar: estou demonstrando as minhas emoções no local correto? Aprenda de uma vez por todas: é menino e menina que fica postando emoções em redes sociais. Nas redes sociais, ninguém está aí para suas emoções. Quando você posta suas emoções, estou sofrendo, as pessoas passam o seu history. Elas não estão nem aí para isso. Elas querem ver TikTok. Elas querem ver Reels, elas querem ver meme. E tem cada meme. Nós devemos nos perguntar: será que as minhas emoções estão produzindo as ações corretas? Emoções corretas, na intensidade correta, produzem ações corretas. Será que os grandes desafios que estão nos sendo apresentados estão produzindo em nós desespero ou uma confiança intensa de que Deus, o Deus que nós servimos, é maior que os desafios que nos são propostos? Como eu afirmei semana passada, toda obra vinda de Deus é uma grande obra. Mas hoje eu acrescento: nenhuma obra que Deus nos propõe é maior do que o Deus que propôs a obra. Grandes obras exigem sentimentos adequados. Nós precisamos analisar urgentemente se as obras que têm sido propostas a nós têm gerado em nós sentimentos que louvam a Deus. Perceba que se as obras que nós cremos serem grandes e importantes têm gerado em nós sentimentos como orgulho e soberba, então nós precisamos parar de realizá-las. Se o que você faz gera orgulho e soberba no seu coração, pare. Com toda certeza, é melhor nós pararmos. É melhor nós pararmos de fazer qualquer obra, se ela está produzindo em nós um coração orgulhoso e soberbo. O orgulho precede a queda. O coração soberbo nos afasta de Deus e de sua aprovação.
Atente. Pouco importa o que os homens estão, se os homens estão aprovando as suas ações, pouco importa isso. Pouco importa os elogios. Pouco importa se você está se tornando referência. Pouco importa se você está recebendo um tapinha nas costas. Pouco importa se as suas ações estão produzindo um resultado benéfico. Se elas estão deixando o seu e o meu coração orgulhoso e soberbo, é melhor nós pararmos. Pois o que importa é agradar a Deus e não os homens. Há um bom teste quando se grava um sermão. Porque todo mundo que prega tem um nível de exigência. E algumas vezes eu termino meu sermão e eu falo, que sermão horrível. E outras vezes eu fico torcendo para terminar o meu próprio sermão. Porque ele está tão ruim, eu estou pregando tão mal, que eu torço para terminar o sermão. E antigamente, eu falava, David, não posta não esse sermão. Até que eu entendi que se eu posto somente aqueles que me agradam, eu estou deixando o meu coração ser alimentado de orgulho e soberba. Pois tem que postar o que pregou bem e o que pregou mal. Aquele que você acha que foi bom e aquele que você acha que foi mal. Porque até o sermão que você acha que é ruim, pode ser instrumento de Deus para falar com as pessoas. O sentimento de Saul foi aprovado, porque ele estava sendo conduzido pelo Espírito de Deus. Os nossos sentimentos só são aprovados quando eles são conduzidos pelo Espírito de Deus. Quando o Espírito de Deus não conduziu mais os sentimentos de Saul, então Saul pecou. Perceba, nossos sentimentos devem ser conduzidos pelo Espírito de Deus para que eles produzam glórias a Deus. Eis um dos grandes problemas dessa geração de crentes. Antes de buscarem a ajuda do Espírito Santo, preferem confiar as suas emoções à ajuda dos psicólogos. E entenda, eu não sou contra os psicólogos. Aliás, eu tenho uma irmã psicóloga. Acredito que eles são importantes e que Deus, inclusive, os usa por meio de sua graça comum. O ponto que eu rechaço nessa noite é que confiamos muito mais nos psicólogos do que no Espírito de Deus. Confiamos muito mais na ação do remédio que o psiquiatra vai passar para nós do que na ação poderosa do Senhor. E a prova disso é que quando nós estamos mal, nós pensamos, vou marcar uma consulta no psicólogo. Nós não pensamos assim, irei orar até que Deus resolva minha situação. Eu entrarei no meu quarto de oração e ouvirei o que Deus tem para falar para nós, para mim. Acreditamos muito mais na eficiência de nos sentarmos e falarmos com um ser humano que é tão caído como nós e que igualmente recorre a tratamentos meramente humanos, do que fecharmos a porta do nosso quarto e orarmos ao Espírito de Deus, que além de ter nos criado e conhecer cada centímetro de nossa personalidade e dores humanas, não precisa de tratamento nenhum. Repito, eu não sou contra os psicólogos. Eu sou contra a nossa ação de não confiarmos antes no Espírito de Deus para tratar as angústias da nossa alma. Lembra-se quando no passado? Você lembra de 10 anos atrás? Quando você não era tão reformado? Quando você não tinha a Bíblia de Genebra? A teologia sistemática do Gruden, do Franklin Ferreira, do Luiz Berkoff? Quando você não entendia as doutrinas da graça? E quando você não batia no peito para dizer que era calvinista? Você lembra disso? O que você fazia? Você entrava no seu quarto e orava. E clamava. E sabe o que aconteceu? Então nós descobrimos as doutrinas da graça. E nós tornamos os mais
fortes calvinistas e entendedores das doutrinas da graça e da eleição, e nós sabemos a tulipe de trás para frente, de frente para trás, e nós conseguimos definir o que é soberania de Deus e responsabilidade humana, e nós sabemos que somos amilenistas ou pré-milenistas históricos, mas nós esquecemos do básico. Esses grandes homens de Deus nunca deixaram o seu quarto de oração. Por isso, antes de procurar um psicólogo, procure com sinceridade e fé o Espírito de Deus. Procure com sinceridade e fé o Espírito do Senhor. E talvez, quando você procurar com sinceridade e fé o Espírito de Deus, Ele diga para você, está na hora de você procurar um psicólogo. Está na hora de você procurar um psiquiatra. Você precisa de um remedinho. Mas primeiro procure o Espírito de Deus. Que Deus não seja a nossa última alternativa, que Deus seja a nossa única alternativa. Que Deus não seja a nossa última esperança, que Ele seja a nossa única esperança. A primeira lição que aprendemos nessa noite é que grandes obras com frequência chegam até nós de forma inesperada. A segunda lição que aprendemos nessa noite é que grandes obras exigem sentimentos adequados. Mas é uma terceira e uma última lição nessa noite. Grandes obras devem ser realizadas imediatamente. Grandes obras devem ser realizadas imediatamente. O versículo 7 diz: apanhou 2 bois, cortou-os em pedaços e por meio dos mensageiros enviou os pedaços a todo Israel, proclamando: isto é o que acontecerá aos bois de quem não seguir Saul e Samuel. Então o temor do Senhor caiu sobre o povo, e eles vieram unânimes. Antes de prosseguirmos, deixe-me fazer uma pequena análise do versículo 7, já que nos sermões passados nós analisamos o versículo 5 e 6. Saul cortou um pedaço de jugo de bois e enviou por toda a costa de Israel, por todo Israel, por mão dos mensageiros. Provavelmente, Saul cortou os bois em 12 pedaços e enviou para cada tribo. Era uma ameaça. Em caso de desobediência, os bois de quem desobedecesse sofreriam os mesmos danos. E quando nós lemos esse versículo, parece ser uma ameaça muito dura. Parece ser uma atitude agressiva de Saul. Mas perceba que é uma ameaça moderada. Saul não diz assim: matarei vocês, destruirei a família de vocês. Saul diz o seguinte: as suas propriedades estão em risco. Que ameaça moderada. É importante notar que Saul, além de fazer uma ameaça moderada, ele não está falando em seu próprio nome, ele está falando em seu nome e no nome de Samuel. É como se ele estivesse dizendo assim: quem fala para vocês e quem manda essa ameaça para vocês, em primeiro lugar, é o homem escolhido por Deus, mas em segundo lugar, é o profeta de Deus. Está aqui aqueles que têm autoridade sobre vocês, autoridade militar e autoridade espiritual sobre a vida de vocês. E o resultado dessa ameaça de Saul foi imediato. O povo de Israel saiu em uníssono, em consentimento, como um homem. Você percebe que a ação de Saul foi imediata? Ele não esperou para agir. Ele ouviu a ameaça que Jabes de Gileade havia recebido, e ele agiu imediatamente. Isso porque, irmãos, grandes obras devem ser realizadas imediatamente, com celeridade. Com isso, eu não estou dizendo que você deve namorar e casar no outro mês, ou casar em 7 meses.
Eu não estou dizendo que você tem que casar e fazer filhos imediatamente. Eu não estou dizendo que você deve se lançar ao ministério sem preparo devido. Nós não somos irresponsáveis e não estamos tratando aqui de ações irresponsáveis. O que falo nessa noite é de ações em prol daquela grande obra que Deus colocou em nossas mãos. Esse ponto não se trata de falta de preparo. Ele fala contra o pecado da procrastinação. Procrastinar é o mesmo de empurrar com a barriga. É o famoso, depois eu faço. Depois eu começo a estudar. Depois eu termino o ensino médio. Depois eu faço uma faculdade. Depois eu me caso. Depois eu faço isso. Depois eu me preparo. Depois eu limpo a casa. Depois eu lavo a louça. E depois eu vou resolver meus problemas. E depois vai passando e já se passaram 5 anos e você continua pensando e depois. E quando você passar 20 anos, você vai dizer assim: ah, que vontade de voltar 20 anos atrás. Nós procrastinamos em diversas áreas de nossa vida, mas especialmente na área espiritual. Nós nunca temos tempo para orar, mas nós temos tempo para maratonar as nossas séries. Nós nunca temos tempo de buscar a Deus, mas nós temos tempo de ficar nas redes sociais. Nós sabemos de situações que nós precisamos agir e simplesmente nós deixamos elas para depois. Percebo que por vezes as pessoas estão dando um nome diferente para a procrastinação. Elas estão dizendo isso é prudência. Mas não é. É procrastinar. Dê o nome certo. Dê nome para o seu pecado. O seu pecado não é prudência. O seu pecado é procrastinação. Muitos não se envolvem naquilo que Deus os chama por medo. E muitos temem, porque acreditam que as coisas dependem de si. E por isso procrastinam. Eu desafio nessa noite a você lembrar de determinadas situações que você enfrentou e que por ter procrastinado, você acabou se prejudicando. Comece a pensar. Eu tenho certeza que na sua memória vai vir situações que você deixou para fazer depois, e você não fez, e quando chegou a hora, não tinha feito e se prejudicou. Pode ser inclusive em coisas pequenas, como, por exemplo, deixar para depois, para entregar determinado documento. Ou você nunca fez isso? Ah, depois eu entrego esse documento. Quando chegou na hora, cadê o documento? Você não sabia onde estava o documento. Você conseguiu já perceber como a procrastinação te prejudica, nos prejudica? Agora eu te desafio a pensar em alguma área, ou em algumas áreas da sua vida que você precisa tomar uma postura e agir. Seja qual hora for, estudo, casamento, vida espiritual, vida financeira, vida ministerial. Se você conseguiu identificar, então agora você precisa agir. Não há outra coisa a fazer. Todavia, há mais um detalhe que precisamos aprender com a ação de Saul. Ele não apenas agiu imediatamente, ele agiu firmemente. Ele agiu conscientemente. E ele agiu racionalmente. Perceba que foi Saul que apanhou os 2 bois, cortou em pedaços, enviou e proclamou. Ele assumiu a ação. Ele não passou para outros a responsabilidade. Nós vivemos passando a responsabilidade dos nossos problemas para o outro. A culpa é do outro. Eu não consigo por causa do outro. Eu não fiz por causa do outro. Eu não sei por que por causa do outro. A responsabilidade é nossa. Nós precisamos assumir. Nós precisamos tomar as rédeas. Saul agiu firmemente, imediatamente,
constantemente, racionalmente, Ele assumiu a ação, porque existem coisas que nós apenas podemos realizar, ninguém vai poder fazer por nós. Você conhece o crente 6 horas? É o crente procrastinador. Tem uma música que diz: você conhece o crente 6 horas? Irmão, 6 horas por mim. É o crente que joga a responsabilidade para o outro. Irmão, ora por mim. Irmão, ora por mim. Irmão, ora por mim. Quando é nós que devemos orar, a ação deve ser nós. A ação de Saul foi imediata, firme, contundente e gerou um resultado igualmente imediato e firme. Se nós queremos resultados imediatos e firmes, nós precisamos ter ações imediatas e firmes. Nós não podemos deixar para amanhã o que nós devemos fazer hoje. E um ponto simples disso é o que muitos vão fazer hoje. Muitos vão chegar em casa, vão comer, assistir televisão e vão dizer assim: amanhã eu vou orar. Sabe o que vai acontecer? Amanhã não irão orar, porque eles deveriam começar a orar hoje, imediatamente. Em diversas áreas da nossa vida, não há tempo mais para nós esperarmos. São situações em diversas áreas que precisam de uma resposta rápida e imediata. Precisa de uma ação contundente da nossa parte. A primeira lição que aprendemos nessa noite nos ensina que grandes obras com frequência chegam até nós de forma inesperada. A segunda lição que aprendemos nessa noite foi que grandes obras exigem sentimentos adequados. E a terceira lição foi que grandes obras devem ser realizadas imediatamente. Que o Senhor possa aplicar essa palavra em nosso coração. Vamos ficar em pé nessa noite.